A Rússia já perdeu a guerra. Eles só ainda não sabem disso. Os discursos falam de vitória. As manchetes falam de momentum. Mas os números, eles contam uma história completamente diferente. Tropas mortas, tanques destruídos, linhas de suprimento em colapso. Os dados são brutais e se acumulam rapidamente. Esqueça o que o Kremlin diz, veja como é realmente a guerra na Ucrânia. Para maior precisão, voltemos a fevereiro de 2022, quando as forças russas lançaram sua invasão em grande escala da Ucrânia. Eles fizeram isso com uma enorme superioridade numérica em quase todas as métricas militares. A máquina de guerra russa continha cerca de 900 mil militares ativos. Isso era quase 5 vezes a força ativa da Ucrânia, de cerca de apenas 196 mil. Essa vantagem era ainda maior considerando a força de reserva da Rússia, de cerca de 2 milhões de soldados, comparada aos 900 mil da Ucrânia. A desigualdade no armamento militar era ainda mais acentuada. No início da guerra, as forças blindadas da Rússia incluíam aproximadamente 3.400 tanques de batalha principais em serviço ativo, incluindo muitos em armazenamento, superando os cerca de 990 tanques da Ucrânia. Desses, estima-se que somente 800 a 900 tanques ucranianos estavam em plena operação. Esse padrão se repetiu em todas as principais categorias de equipamentos. Há 30 mil veículos blindados de combate, 12 mil da Ucrânia, 14 mil. Sistemas de artilharia, 3 mil da Ucrânia e 3.500 lançadores múltiplos de foguetes, comparado aos modestos 600 da Ucrânia. Além disso, na maioria dos casos, a Rússia tinha uma vantagem tecnológica considerável em seu equipamento militar. A maioria do que a Ucrânia possuía no começo da guerra foi herdado da União Soviética e data dos anos 1990. A Ucrânia se esforçou para manter e atualizar seus sistemas existentes, mas carecia de capacidade econômica e industrial para isso. Especialmente quando comparada à Rússia, que até 2020 se tornou uma das maiores economias e fabricantes militares do mundo. Um exemplo disso era o estado dos principais tanques de batalha da Ucrânia. O país herdou uma frota de T-64ES, um tanque talvez já obsoleto quando a União Soviética desmoronava, pois estava sendo substituído pelos T-80s. Em 1976, a Ucrânia modernizou os tanques para o modelo T-64 Bulat, enquanto a Rússia estava utilizando os T-80S e T-90S, enquanto o Bulat possui o recurso Contact 5, armadura reativa explosiva, Explosive Reactive Armor. Arma de cano liso de 125 mm que dispara mísseis guiados e possui sistemas avançados de controle de fogo. No entanto, baseia-se principalmente no T-60 e 4, um tanque mais antigo. Sua proteção e mobilidade atendem aos padrões regionais. No entanto, o tanque tem limitações na relação potência-peso e no conforto da tripulação, especialmente comparado a tanques mais modernos. O aprimoramento do Bulat visou prolongar a vida útil dos tanques existentes da Ucrânia sem investir em novas plataformas, tornando-o um compromisso prático para uma nação com um orçamento de defesa limitado pré-guerra. Em contraste, a série T-90 russa, especialmente o T-90A e T-90.000, representa um design de tanque mais contemporâneo que se beneficia das lições aprendidas com modelos anteriores, como o T-72 e T-80. O T-90 tem controles de fogo avançados, imagem térmica e proteção ativa superior, como o Shatora 1 ou Era Relict no mais novo T-90.000. Sua mobilidade é suportada por um motor mais potente, e o tanque é projetado com um melhor equilíbrio de poder de fogo, proteção e sobrevivência da tripulação. O conjunto de sensores e sistemas digitais do T-90.000 oferece uma vantagem significativa na aquisição e engajamento de alvos a longas distâncias em relação ao Bulat, tornando-o mais eficaz em ambientes de guerra em rede modernos. Claro, outros fatores, discutidos posteriormente, tornaram os tanques menos ameaçadores nas frentes de batalha. Mas é crucial retratar o tamanho da suposta vantagem que a Rússia possuía. Possivelmente, o desequilíbrio foi mais impressionante nos céus acima da Ucrânia. A Força Aérea Russa entrou no conflito com cerca de 1.500 aeronaves de combate e 500 helicópteros de ataque. Uma impressionante vantagem de 13-1 sobre a Força Aérea da Ucrânia, que só conseguia reunir cerca de 116 aeronaves de combate e 55 helicópteros de ataque.
Além disso, a Ucrânia dependia novamente de modelos soviéticos mais antigos, que a Federação Russa abandonou em grande parte por plataformas aéreas mais modernas. A superioridade aérea russa foi complementada por suas sofisticadas redes de defesa aérea e capacidades de guerra eletrônica, superando as contramedidas ucranianas. No mar, a diferença era igualmente impactante. Apenas a frota do Mar Negro da Rússia, com seu cruzador, 6 fragatas e destroyers e muitos navios de apoio, era maior que toda a marinha da Ucrânia, de cerca de 15 navios. A superioridade naval da Rússia permitiu-lhe controlar a costa ucraniana desde o início da guerra, levando a Ucrânia a afundar sua principal fragata para evitar sua captura. O que a Rússia não conseguiu quantificar foram os 8 anos de experiência de combate do exército ucraniano no Donbass desde 2014. Naquela época, o exército ucraniano iniciou o treinamento com a OTAN, adaptando estratégias e táticas a um estilo de combate mais ocidental, utilizando equipamentos nativos da Ucrânia. Apesar da Rússia ter vantagens numéricas esmagadoras de 4,5 para 1 em pessoal, 13 para 1 em aeronaves e vantagens decisivas em todas as categorias de equipamentos. Essas estatísticas logo seriam testadas contra a realidade do combate moderno e a defesa da Ucrânia de sua soberania. Pode-se argumentar que a Rússia falhou na guerra praticamente nos seus 3 primeiros dias. Como mencionado, a invasão russa inteira deveria durar apenas algumas semanas, não 3 anos, e contando. A estratégia do presidente russo Vladimir Putin foi transportar um pequeno número de tropas especiais altamente experientes diretamente para o aeroporto de Kiev, capturá-lo e usá-lo como ponto de partida para invadir a capital. Então, as tropas marchariam diretamente para o governo, com Putin acreditando que encontrariam pouca ou nenhuma resistência e capturariam a liderança atual, incluindo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O plano fracassou desde o começo. O governo Biden alertou a Ucrânia sobre os planos de invasão da Rússia, permitindo que os ucranianos se preparassem para esse cenário. Era o modus operandi da Rússia ao tentar remover a oposição e instalar governos fantoches. Usado 3 vezes, 2 na era soviética e, notavelmente, na própria Crimeia. Em 2014, a Ucrânia bombardeou seu maior aeroporto para atrasar as tropas russas. Isso deu tempo ao exército ucraniano para se reagrupar, apesar de ter perdido o aeroporto no fim da tarde do primeiro dia da invasão. Mas o dano já estava feito. A Rússia não conseguiu realizar seu golpe decapitante. As aeronaves de reforço foram chamadas de volta, e a infantaria mecanizada da Bielorrússia foi significativamente atrasada pelas forças terrestres ucranianas. A Rússia seguiu sofrendo crescentes baixas de soldados. Até agosto de 2022, a inteligência dos Estados Unidos da América estimou que a Rússia sofreu cerca de 80 mil baixas entre soldados mortos e feridos nos primeiros 6 meses de conflito. As perdas iniciais, causadas por erros de cálculo e forte resistência ucraniana, obrigaram o Kremlin a iniciar mobilizações parciais, focando principalmente em reservistas e pessoas com experiência militar prévia. Contudo, esses esforços enfrentaram grande rejeição pública e resultaram em um significativo êxodo de homens em idade militar, tentando evitar o alistamento. Isso alterou a conscrição militar, agora focando no recrutamento de detentos e até mesmo usando militares privados como mercenários. Contudo, não foi suficiente, pois em fevereiro de 2023 o número aumentou drasticamente. Documentos de inteligência dos Estados Unidos da América vazados revelaram que a Rússia provavelmente teve entre 35 e 53 mil soldados mortos em ação, com o total de baixas estimado entre 189.500 e 223 mil. Mesmo uma estimativa conservadora apontou mais de 100 mil baixas. O primeiro ano da guerra na Ucrânia se tornaria o conflito mais mortal para a Rússia desde a Segunda Guerra Mundial, pela sua duração, superando facilmente a Guerra Soviética Afegã de 9 anos, que teve apenas 15 mil baixas. Com o enfraquecimento das forças profissionais, a Rússia tem recrutado mais civis, oferecendo salários altos e contratos rápidos. Muitos desses recrutas tinham pouca ou nenhuma experiência militar e foram rapidamente enviados para as linhas de frente com treinamento mínimo, levantando sérias preocupações sobre sua eficácia e sobrevivência. O período de fevereiro a agosto de 2023 marcou outro ponto de virada, pois a Ucrânia expandiu seu uso de guerra de drones.
As forças dos Estados Unidos da América estimaram que as baixas russas atingiram 120 mil mortos e até 180 mil feridos. Até este ponto, para um total de 300 mil perdas. Os drones ucranianos provaram ser devastadoramente eficazes, sendo responsáveis por uma estimativa de 60% a 70% dos sistemas russos destruídos. A precisão e acessibilidade dos drones tornaram as ofensivas convencionais russas, em larga escala, cada vez mais insustentáveis. Em 2024, as baixas alcançaram níveis alarmantes. Estimativas apontam que a Rússia sofreu até 211 mil mortes de soldados, com 500 mil. O veículo de notícias independente Medusa, analisando dados sobre soldados confirmados mortos e dados obtidos do registro de testamentos russo, estimou que 75 mil soldados russos foram mortos desde o início da invasão. Até o final de 2023, estima-se estatisticamente entre 66 mil e 88 mil mortos. Essas foram perdas confirmadas com base no registro. E até a Medusa admitiu que a Rússia provavelmente sofreu mais mortes do que as relatadas. Mesmo as 250 mil baixas, muito maiores do que os números relatados pela Rússia, sugeriam que as perdas russas estavam acelerando, com a guerra se transformando em uma de atrito. Esta fase também viu a Rússia aumentar a conscrição de regiões economicamente desfavorecidas e oferecer benefícios de morte lucrativos como incentivos, uma tática apelidada de economia da morte. Civis inexperientes foram cada vez mais usados como bucha de canhão em assaltos contra posições ucranianas bem defendidas, apoiadas por drones, artilharia e ataques de precisão. Em certos casos, batalhões russos inteiros foram dizimados, enquanto um avanço bem-sucedido teria uma taxa de baixas de apenas 30% a 40%. Em agosto de 2024, a guerra de drones da Ucrânia se intensificou, sendo responsável por até 80% das perdas russas na linha de frente, segundo relatos. Além disso, agosto de 2024 marcou o início da invasão ucraniana a Kursk, após a ineficaz invasão russa no verão, que resultou em mais de 1.000 baixas, 200 soldados por dia. A invasão de Kursk acelerou as perdas, forçando a Rússia a dividir suas forças entre a invasão de Donbass e a montagem de uma contraofensiva em Kursk. Em meados de outubro, a Coreia do Norte enviou 11 mil homens para Kursk como parte do Pacto de Defesa Russo-Coreano. Contudo, as supostas tropas de elite mostraram-se altamente ineficazes diante dos drones e táticas de longo alcance ucranianos. Após quase 3 meses sendo massacrados e sofrendo pelo menos 3.000 baixas, as expectativas aumentaram de que Putin chamaria de volta as tropas norte-coreanas. Mas em vez disso, foram enviados mais 3.000, a partir de março de 2025. As baixas militares totais da Rússia foram estimadas em mais de 910 mil, segundo a Ukrainska Pravda, um veículo focado principalmente em relatórios de guerra. Com unidades profissionais dizimadas e menos soldados contratados, Putin convocou mais 160 mil homens. Apesar do Kremlin afirmar que o recrutamento era rotineiro e não ligado à guerra, a maioria dos observadores o viu como uma clara resposta ao atrito persistente no campo de batalha. A evolução da guerra transformou o que se esperava ser uma rápida vitória russa em uma guerra de atrito, marcada pelo recrutamento desesperado da Rússia e pela superioridade tática da Ucrânia através de drones e armas ocidentais, exigindo um alto custo em mão de obra e moral russa. E o equipamento militar que a Rússia se gabava. Como mencionado, os drones foram considerados o grande equalizador na guerra moderna. Com Rússia e Ucrânia criando batalhões focados em operações com drones, os céus próximos à linha de frente zumbiam com a atividade desses equipamentos. A diversidade e quantidade de drones permitia que ambos os lados detectassem rapidamente as principais operações um do outro. Então, os drones poderiam utilizar sua mobilidade superior em relação às unidades de infantaria e mecanizadas, para adentrar o território inimigo e realizar ataques cirúrgicos, impedindo qualquer possibilidade de avanço logo em seu início. Isso fez a Rússia retirar até seus tanques mais antigos, como os T-60 e 4 do armazenamento para a linha de frente. Diferentemente dos T-64 Bulats ucranianos atualizados, esses provavelmente sofreram melhorias mínimas apenas para se tornarem operacionais. Ao invés de serem uma parte ativa da guerra, esses tanques provavelmente eram apenas alvos alternativos.
E suas perdas significariam que um tanque mais avançado como o T-90 poderia potencialmente conseguir uma vitória em algum lugar na frente se não fosse desafiado. Mesmo os tanques russos mais avançados não resistiram aos drones. O alegado tanque de batalha principal de próxima geração da Rússia, o T-14 Armata, do qual possuem cerca de uma dúzia, estreou apenas em meados de 2024, sendo discretamente retirado da frente poucos dias depois. A logística e a economia de usar tanques, que custariam milhões para fabricar e consertar, não faziam sentido. A Ucrânia lançou $300, mas são capazes de destruir tanques. Tudo isso leva a números impressionantes de perdas de equipamentos militares. Até o final de março de 2025, a Rússia havia perdido 10.500 tanques de batalha principais, cerca de 22 mil veículos blindados, mais de 25 mil sistemas de artilharia, autopropelidos ou rebocados, e mais de 1.300 lançadores de foguetes múltiplos. A guerra aérea da Rússia enfrentou contratempos, mas 2024 foi o melhor ano em ganhos territoriais na região de Donbás. Isso veio com pesadas baixas de tropas e um forte aumento no uso de drones militares para operações de curto e longo alcance. Veículos aéreos não tripulados como o Shahed-136 do Irã seriam apenas um dos muitos drones de longo alcance que a Rússia lançaria na Ucrânia, com a severidade e frequência dos ataques crescendo em 2025. No geral, a Rússia perdeu mais de 35 mil veículos aéreos não tripulados ao longo dos últimos 3 anos. Os relatórios de Shahed e outros ataques de drones apoiam essa estimativa. Em fevereiro de 2023, a Rússia lançou apenas 45 Shaheds. Até fevereiro de 2024, isso aumentou para 377. Em fevereiro de 2025, a Rússia lançou um total de 3.902 drones na Ucrânia. O número de outros drones provavelmente é muito maior, já que a Rússia supostamente aumentou significativamente sua capacidade de produção. 4 milhões de drones em 2024 se mostraram incapazes de criar pressão adequada sobre a Ucrânia, mesmo durante alguns dos maiores ataques de drones. A Ucrânia continuou avançando significativamente em sua tecnologia militar, reforçada por protótipos e novos desenvolvimentos de membros essenciais da OTAN, como Reino Unido, Dinamarca, Suécia e Finlândia. Esses países adaptaram ou aprimoraram equipamentos existentes, como artilharia de longo alcance, drones, morteiros ou veículos de apoio à infantaria, para se adequarem melhor ao modelo de guerra moderna, tornando-os mais versáteis ou eficazes contra os próprios drones. Mas há outros aspectos das perdas russas que vão além do âmbito militar e mostram o quanto a Rússia está prejudicada por esta guerra. Desde a invasão em larga escala da Ucrânia, em fevereiro de 2022, a Rússia enfrenta uma das maiores ondas de emigração de sua história moderna. Centenas de milhares de pessoas, incluindo jovens profissionais, estudantes, especialistas em tecnologia da informação, engenheiros e empreendedores, deixaram o país. Estimativas indicam que mais de 1 milhão de pessoas podem ter deixado a Rússia até 2024, com picos após os 2 principais anúncios de mobilização. Muitos saíram para evitar o recrutamento e escapar do crescente autoritarismo, isolamento internacional e instabilidade econômica causados pela guerra. Este êxodo privou a Rússia de uma parte significativa de sua população mais educada e economicamente ativa. A fuga de cérebros já traz consequências econômicas. O mercado de trabalho russo está se apertando, especialmente em setores que dependem de profissionais altamente qualificados, como tecnologia, ciência e finanças. Por exemplo, a Rússia teve uma taxa de desemprego recorde de apenas 2,4%. Estima-se que uma taxa de desemprego saudável para um país esteja entre 4% e 6%, embora uma pequena taxa seja boa. Isso permite ao país ter um fornecimento constante de pessoas para preencher novas vagas de emprego, incluindo aquelas que estão temporariamente desempregadas. O que aponta para um mercado competitivo, pois as empresas têm candidatos para atender às suas demandas. Porém, o baixo desemprego fez com que as empresas deixassem de atingir suas metas de contratação. Além disso, muitos dos migrantes faziam parte da crescente economia digital da Rússia, setores difíceis de repor rapidamente, especialmente sob sanções globais e acesso limitado às tecnologias ocidentais.
Pequenas e médias empresas sofreram significativamente com a saída de pessoal-chave, estagnando a inovação e reduzindo a produtividade. Demograficamente, o impacto é ainda mais grave. A Rússia já enfrentava uma população em declínio e envelhecimento antes da guerra. O país, muito como a maior parte da Europa, tinha uma baixa taxa de fertilidade de apenas 1,8 nascimentos por mulher. Enquanto a taxa de fertilidade necessária para aumentar a população sem imigração é de cerca de 2,1. A situação foi agravada pela instabilidade econômica do país na década após o colapso da União Soviética, que fez a taxa de fertilidade cair para apenas 1 ponto. No início do século XX, a guerra agravou o problema, com o país perdendo mais de 100 mil homens no conflito, possivelmente ainda mais. Mais de 1 milhão de pessoas deixaram o país, principalmente jovens em idade produtiva. Essa perda agrava uma crise que ameaça o crescimento econômico a longo prazo e a sustentabilidade de programas estatais, como pensões e saúde. Muitos dos que partiram provavelmente não retornarão em breve, principalmente com a guerra se arrastando e as liberdades civis na Rússia continuando a se deteriorar. O Estado enfrenta uma base tributária, encolhendo e pressão crescente sobre os serviços públicos para apoiar uma população mais velha e menos produtiva economicamente. Agravando essa hemorragia demográfica estão as enormes perdas militares russas. Com centenas de milhares de soldados mortos ou feridos, a guerra removeu uma parcela significativa da força de trabalho do país. Muitos recrutas eram de áreas rurais ou carentes, onde a perda de homens aptos agravou as divisões socioeconômicas existentes. Em várias regiões, famílias perderam provedores e futuras gerações de trabalhadores. O fardo psicológico e econômico sobre as comunidades, principalmente onde populações masculinas foram dizimadas, será duradouro. Além disso, a 910 mil inclui mortos e feridos. Ambos os tipos de perdas afetam diretamente a economia russa. Devido aos crescentes incentivos para recrutas, a Rússia precisa pagar mais às famílias dos falecidos. Mesmo os soldados sobreviventes aos ferimentos provavelmente precisarão de assistência social vitalícia do governo. A imigração em massa e as baixas na guerra resultam em um enfraquecimento significativo do capital humano e da capacidade produtiva da Rússia. A longo prazo, essa dupla perda pode estagnar ou prejudicar setores-chave, limitar a inovação e a competitividade global do país. Mesmo que o governo tente preencher a escassez de mão de obra através da conscrição ou automação, o problema persiste. A Rússia está perdendo as pessoas necessárias para reconstruir e modernizar sua economia. O impacto na economia russa é ainda mais grave, considerando as mudanças nos gastos em tempos de guerra e a necessidade do país de reformular seus padrões comerciais. As sanções ocidentais que começaram imediatamente após a invasão em 2022 cortaram a Rússia de sistemas financeiros internacionais. Restringiram o acesso a tecnologias avançadas e limitaram fortemente sua capacidade de comércio com parceiros tradicionais na Europa e América do Norte. Em resposta, a Rússia se voltou para países como China, Índia e Irã, aumentando as exportações de energia para essas nações. No entanto, esses mercados alternativos frequentemente negociaram descontos acentuados, reduzindo a receita potencial de uma das fontes de renda mais vitais da Rússia, o petróleo e o gás. Apesar da economia russa ter se recuperado, com crescimento de 3,6% em 2023, isso é enganoso quando comparado à realidade. Isso se deve ao país gastar cada vez mais com seu exército. Em 2025, mais de 40% do orçamento anual da Rússia parece ser dedicado ao exército e a outros projetos secretos. No total, a Rússia provavelmente gastaria 6,3% do seu produto interno bruto em defesa nacional, um valor inédito no país desde o auge da Guerra Fria. Em comparação, os Estados Unidos da América investiram somente 3,36% do produto interno bruto em seu exército em 2023. O crescimento dos gastos militares indica que a economia russa é mantida basicamente pelo comércio ineficiente e, em grande parte, ilegal de gás e petróleo. E então, uma grande parte disso está sendo usada para continuar o esforço de guerra. Enquanto isso, a manufatura doméstica tradicional e a agricultura sofrerão escassez de mão de obra e orçamento. A Rússia aposta que pode encerrar a guerra antes das ramificações de longo prazo de se envolver totalmente nela surgirem provavelmente em poucos anos.
Porém, com o forte apoio europeu à Ucrânia nos últimos meses, a guerra pode continuar. 2025, pelo menos não a favor da Rússia. Se a Rússia perder, provavelmente terá que pagar reparações, criando um fluxo econômico para o qual não está preparada. Independentemente do resultado, a Rússia pode não sobreviver como era antes. Qual é a sua opinião? Deixe-nos saber nos comentários e obrigado como sempre por assistir.